Tive uma conversa recente com dois clientes que eu atendo na minha gestora. A conversa, ela foi basicamente sobre o seguinte ponto: será que realmente vale a pena, no momento que estoura uma guerra, no momento que estoura uma crise política, eu entrar em ações, eu comprar ações? Eles acreditam que não. Falaram, pô, mas está muito estressado o mercado agora, essa questão da guerra Irã-Israel, eu não me sinto confortável em entrar em renda variável. E aí eu tentei convencê-los a entrar em renda variável porque historicamente é um bom momento. E aí eu falei, bom, eu preciso provar isso para eles, né, que é um momento interessante de você comprar quando estoura uma guerra ou quando estoura uma crise política. E é disso que se trata esse vídeo. Eu tive essa ideia e vim gravar esse vídeo aqui para você. Eu separei ele em três partes, tá? A primeira delas, eu vou mostrar algumas crises políticas históricas que a gente teve e o retorno do índice acionário depois. O segundo ponto é exclusivo para o Brasil. Será que vale a pena? Recentemente, o Banco Central anunciou o aumento da taxa Selic. A Selic hoje está em 15%. E não deve ter novas altas, então a Selic chegou num topo. Será que vale a pena comprar ações quando a Selic ela está no topo? E o terceiro ponto é, beleza, Brasil é isso. E a Fed Funds, que é a Selic dos Estados Unidos? Será que vale a pena você comprar a Bolsa Americana quando a Selic deles está no topo? Antes de eu te mostrar as informações, eu queria pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo. Vamos fazer o exercício de sempre. Não custa nada você deixar o seu like aí. Se inscrever no canal, por favor, me ajuda muito se você clicar nesse botão de se inscrever. E fica à vontade na seção dos comentários, como sempre. Como você sabe, eu adoro separar, por uma questão de organização, montar tabelas para os diversos temas que eu gravo aqui. A primeira tabela que eu queria te mostrar, e eu já vou colocar na tela aí para você ver, é essa, tá? Eu separei, olha só as colunas, né? Evento, ano, índice, retorno e um comentário, um brevíssimo comentário meu aí, tá? Primeiro evento, tá? Crise dos mísseis de Cuba, que a gente está falando dos eventos geopolíticos, né? A crise dos mísseis de Cuba, que foi lá em 1962. Como que o S&P 500 ele reagiu? Ele teve um retorno de 32% nos 12 meses seguintes ao início da crise. Tá? Houve um pânico inicial normal, mas uma solução diplomática resolveu o problema. Em 1992, a gente vem aqui para o Brasil, tivemos o impeachment do Fernando Collor. Qual que é o nosso principal índice? O Ibovespa. O que aconteceu com esse índice? 36% de alta em 6 meses após a renúncia do Collor. A confiança com o novo governo Itamar tomou conta do Brasil, por isso que teve essa alta bastante expressiva. Um evento enigmático, o ataque de 11 de setembro, o ataque terrorista de 11 de setembro lá em 2001. Como que o S&P reagiu? Tomou uma porrada de 11,6% em uma semana, mas em um mês já tinha se recuperado. Então assim, esse é um ponto interessante. Eu queria abrir um parênteses aqui. Quando a gente olha para eventos terroristas, o último de grande impacto foi esse daqui. Porque todos os eventos terroristas que ocorreram depois, o mercado estava muito mais vacinado. E eventos terroristas que acontecem hoje em dia também praticamente nem tem impacto com a bolsa. Não tem impacto na bolsa, né? Então o mercado hoje ele está bastante vacinado contra atos terroristas. Isso é bem curioso, bem curioso. O quarto ponto é o impeachment. Talvez o último grande evento político brasileiro, realmente importante, assim, que chacoalhou o país, foi o impeachment da Dilma em 2016. E o que aconteceu com o Ibovespa no ano que ela foi empichada? Mais 38,9% de alta no ano. Porque existia, obviamente, uma alta expectativa de mudança ali com o Temer e tal. Inclusive, se você for olhar no frigir dos ovos mesmo, o que o Temer fez é muito melhor do que o a Dilma fez, do que o Lula fez, o Bolsonaro fez, sem nenhum tipo de clubismo aqui, tá? Se olhar só os 2 aninhos ali do Temer, foi melhor do que qualquer um desses governos aí, tá? Impressionante o que o Temer não fez em 2 anos. E não fez nada demais também, né? Só foi um arroz com feijão ali e é isso. Mas beleza. Não quero entrar nesse mérito aqui também, né? Que eu não sou. Não tenho político de estimação. O último ponto aqui, o quinto, é o início da guerra na Ucrânia, que começou lá em 2022, né? E aí eu peguei esse índice, o MSCI World,
que ele é composto por ações de 23 países, tá? Então é um índice global. Ele tomou uma porrada aí de 10% em 2 meses e teve uma recuperação total em 14 meses. A volatilidade desse índice é bem baixa, né? Essa queda de 10% em 2 meses realmente foi significativa, mas ele teve essa recuperação depois de 14 meses. Teve um choque global, mas várias bolsas se recuperaram. Desses 23 países aí, uma boa parte se recuperou antes desses 14 meses. É que tem uma determinada ponderação e tal, mas eu resolvi pegar para exemplificar aqui, tá? Mas em 14 meses ele teve uma recuperação aí completa, tá? Isso daqui falando em crise política, né? Das crises políticas é isso daqui. E aí você pode olhar e falar assim, tá, beleza, todos são bem interessantes, exceto o MSCI World aqui, que, demorou 14 meses para voltar. Beleza, mas é um índice muito específico, muito global. Eu nunca investi nesse índice e também não gosto de colocar o recurso dos meus clientes nesse índice, tá? Agora, a próxima imagem que você vai ver agora é exclusivamente do Brasil, em patamares de Selic alta, como, adivinha, o que a gente tem hoje. E ainda sabendo que o Banco Central muito provavelmente vai derrubar a taxa Selic a partir do ano que vem. A gente não sabe exatamente quando que vai ser, né? O Banco Central não deixou isso claro. Mas a partir do ano que vem, a gente com certeza vai ver o início das quedas na Selic, até por conta de ter eleição em novembro e tal. Então, muito provavelmente a gente vai ver a Selic caindo sim, tá? E aí, essa imagem que eu estou te mostrando aqui, ela tem 3 linhas. Eu peguei 3 exemplos, né? Eu fui estudar, falei, bom, deixa eu pegar os melhores exemplos aqui para trazer. Você tem lá o ano de 2003, lembra, né? O Lula entrou em 2002, se não me engano, 2002 ou 2003, e a gente teve todo o boom das commodities, né? Muita gente até acreditava que o Lula entrando agora, novamente, ele ia repetir o Lula 1. Eu falei, cara, não existe a menor possibilidade disso acontecer, porque a China não está num crescimento bizarro igual no início dos anos 2000, né? É impossível isso acontecer e a gente está vendo a desgraça que está acontecendo aí, né? Então, 2003, o ano de 2003, a Selic chegou a 26,5%, né? Parece piada, mas não é. O Ibovespa, olhando para o Ibovespa, no próprio ano de 2003, subiu 97%. Tá? Olha o tamanho dessa alta, cara, com a Selic no pico. Selic no pico em 2023, em 2003. Subiu 97% o Ibovespa. 2016, Selic no pico também, lá auge do problema da Dilma, a situação horrorosa do Brasil. 2016, 38,9%. Como eu já tinha mostrado para você, né, essa alta aqui, a gente teve essa coincidência, né, de Selic alta com instabilidade política, a gente teve o impeachment e início do ciclo de queda da Selic. E, mais recentemente, em 2022, a Selic bateu 13,75%, e o Ibovespa subiu 22% em 2023, porque a inflação estava caindo, expectativa de cortes em 2024. Esses cortes foram iniciados pelo Banco Central. Você pode até falar, mas em 2022 os cortes começaram e tal, e hoje a gente está com uma Selic de 15%, porque deu merda depois, né? O Lula entrou, aí o mercado comprou que o Lula comprou o discurso do Lula, não aconteceu e a merda aconteceu. É isso que o mercado precificou, entendeu? A Selic teve que subir depois. Aí as ações caíram naturalmente. Só que agora, será que vai acontecer de novo a mesma coisa? Vai iniciar um ciclo de queda, vai parar ali nos 14 e vai subir de volta para os 16, 17? Cara, extremamente improvável, tá? Extremamente improvável. Muito difícil isso acontecer. Eu acho que a Selic chegou no topo, agora 15%, e a tendência é que caia a partir do ano que vem. Essa é a minha opinião, tá? Então, de Selic alta, novamente, quando a Selic está no topo, o que os números da imagem que eu acabei de te mostrar eles mostram é que você tem que comprar ações agora, né? Nesse segundo semestre. Esse segundo semestre é um excelente momento para você entrar em Bolsa Brasil. Tá bom, mas nos Estados Unidos funciona da mesma forma? Porque eu tenho recursos, tenho ações nos Estados Unidos, quero me expor, papapá. Vamos dar uma olhada agora na próxima imagem. Dá uma olhada aí. Aqui eu já trouxe 5 situações. Ano 1981. Acredite se quiser, cara. A taxa de juros nos Estados Unidos bateu 20%. Foi a maior taxa de juros da história da economia americana. Quando você teve o Paul Volcker, o presidente do Banco Central americano lá na década de 80, você teve um choque absurdo na economia e o Paul Volcker maluco botou a taxa em 20% ao ano. Resolveu o problema, mas a taxa foi a 20% ao ano. Tá, e aí o que aconteceu depois? Depois dele botar a taxa em 20% ao ano, teve um puta bull market nos anos 80, né? Um baita bull market
do S&P nos anos 80. Segunda linha, 2000. O que teve nos anos 2000? A Fed Fund Rates foi para 6,5. Adivinha o que teve lá? A bolha tech, né, cara? Crise da bolha da internet. Menos 12% em 12 meses do S&P. O tempo até o fundo, né, o tempo de queda, esses são dados interessantes que eu queria te trazer aqui, dá uma olhada. O tempo até o fundo foi mais ou menos de 2 anos e 7 meses de queda contínua. Quer dizer, o cara que comprou no topo ficou 2 anos e 7 meses só vendo dinheiro sendo perdido. O tempo até recuperar 100% da perda foram 7 anos completos. Então, aí você fala, porra, Vitor, mas caraca, hein, meu, o cara que entrou ali no topo, né, ali com a Selic a 6,5, não sei, demorou 7 anos para o cara receber o recurso de volta, né, voltar para a linha d'água, zerar as perdas. Demorou tudo isso. Por quê? Porque era uma crise, era uma bolha. Hoje a gente não tem uma bolha. Ah, mas inteligência artificial, pô, os preços estão muito esticados. Nem se compara com a bolha da internet, tá? Não tem bolha em IA hoje. Não tem bolha em IA. Ah, NVIDIA e tal, isso não é bolha, tá? Posso te garantir que não tem bolha, a probabilidade de ter uma bolha é quase zero. Os ativos, eles corrigem normalmente, lembrando que bolha é queda de pelo menos aí 12, 15%, pelo menos, tá? Pelo menos. Isso daí não dá nem para chamar de bolha, né? Tem que ser uma queda muito maior do que isso para você chamar de bolha nos dias de hoje. Mas eu acho extremamente improvável você ver o mercado americano caindo num horizonte de 12 meses tanto assim. Muito improvável. A gente não tem nada hoje no mercado próximo ao que foi a bolha da internet nos anos 2000. E nem ao subprime, que é o que eu vou chegar agora. A terceira linha, ano de 2007, você teve uma Fed Funds em 5,25. O que aconteceu com o S&P? Caiu 38% em 2008. Caiu pra caramba. O tempo até o fundo foi de 1 ano e 5 meses e o tempo até recuperar 100% da perda foi de 4 anos. De novo, a gente não tem uma crise imobiliária hoje, não tem nada parecido com o que foi 2008 ou 2000, nada. Não dá para comparar o cenário de hoje com o cenário de 2000 e 2008. É você querer comparar banana com laranja, não faz o menor sentido, tá? A crise do subprime. A do subprime, cara, é o seguinte, essas foram as duas maiores crises, dentre as 3 maiores, essas são as duas, né? Porque você só consegue colocar aí, acrescentar aí a pandemia, que realmente foi um negócio completamente fora da curva. Então, no milênio, no século, essas são as duas piores, mas que o momento atual não pode ser comparado a essas duas. Isso é importante entender. 2019, a gente tinha Fed Funds em 2,5. Né? O que aconteceu com o S&P? Mais 28% no ano de 2019. Em 2023, a gente estava com a Fed Funds em 5,5. O que aconteceu com o S&P em 23? Mais 24%. Tá? Porque existiu uma expectativa do fim do aperto monetário. Então, qual que é a mensagem, no final das contas, aí, consegui fazer certinho para dar 15 minutos de vídeo, qual que é a mensagem que eu quero te passar? Quando você olha isso daqui, existem pontos que sim, que mostram que, a Selic no pico não vale a pena comprar ações? Sim, mas são situações que você precisa aprender a ler e ver se de fato o macro dessa época, como estava a economia nessa época e as bolhas que existiam, será que a gente tem uma situação similar à de hoje? E a resposta é não. Não tem nada parecido com bolha de internet, com bolha de mercado imobiliário. Inteligência artificial não é bolha, não é bolha. Quando você olha para PL, para múltiplo dessas empresas, não estão tão esticados como estavam na época das empresas de internet nos anos 2000, mas nem perto disso. Então, eu acredito que sim, existe oportunidade dentro do mercado de renda variável, principalmente em países subdesenvolvidos, mais especificamente no Brasil, mais especificamente em small caps. Mas para destravar valor, vai precisar vir fluxo para o Brasil, vir fluxo de capital estrangeiro. E o Trump está fazendo de tudo para que isso aconteça, porque os Estados Unidos estão perdendo credibilidade no mundo por conta dessas medidas que ele vem tomando. Então eu acho sim que tem um potencial muito grande para os próximos 18 a 24 meses para as ações brasileiras. Vale a pena, na minha opinião, ter um nível sim de exposição às ações aqui no Brasil, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado claro os comparativos e a conclusão aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários. Um forte abraço e até mais.